Olá, esse é mais um episódio do Café com Lutas. Eu sou Fábia Correia, jornalista do Sindicef São Paulo, e nesse episódio vamos falar sobre o direito à moradia. Nosso foco será a situação da ocupação Esperança, em Osasco, que há 11 anos luta pela regularização nas moradias onde centenas de famílias vivem. Para abordar esse tema, convidamos Irene Maestro, uma das lideranças do movimento Luta Popular, que vai nos ajudar a entender os desafios e as injustiças enfrentadas por essa comunidade. Vem com a gente. Olá, Irene. Obrigada por aceitar nosso convite e seja bem-vinda ao Café com Lutas. Bom, primeiro eu queria agradecer o Sindicef pelo convite para participar desse podcast, trocar uma ideia sobre a questão da moradia, que é um tema tão importante para a classe trabalhadora no nosso país. O Sindicef, que é um sindicato que sempre teve uma postura de solidariedade de classe, de entender que a classe trabalhadora tem que estar unida nas mais diferentes frentes, não só nas lutas em defesa das condições de trabalho, mas também das condições de vida e, portanto, das lutas, no território, dos movimentos sociais que lutam por todas as coisas que são negadas, por esse sistema capitalista, a começar pelo direito à moradia, mas também por acesso a todos os serviços públicos, a morar em condições de segurança, com acesso a lazer, com creche, saúde, contra a violência que é imposta todos os dias, seja do busão lotado, seja da violência policial. Então, queria só dizer que para nós é muito importante essa troca e essa unidade de classe por baixo entre nós, seja no trabalho, seja no lugar de moradia, Então, Irene, você pode nos explicar por que o tema da moradia popular é tão crucial? E também contar um pouco sobre a história da ocupação Esperança e a importância dessa ocupação para as famílias que lá residem? Bom, a questão da moradia, ela é crucial no nosso país, pela dimensão que isso tem na vida dos trabalhadores, A gente tem uma história, de colonização que faz com que desde o início daquilo que a gente hoje chama de Brasil, a concentração de terras, a expulsão de pessoas e a impossibilidade de acessar esse bem, que é fundamental para viver, que é um chão e um teto, para poder morar, marca a realidade da classe trabalhadora desde o começo da colonização, e também com o processo de industrialização do nosso país, que é marcado por baixíssimos salários, que fazem com que o trabalhador não consiga arcar com o custo da moradia como mercadoria, porque essa sociedade capitalista transforma tudo em mercadoria, moradia é mais uma delas, e com os baixos salários é impossível acessar o mercado formal, seja por aluguel, seja por compra. Isso faz com que todos os dias milhões de pessoas se preocupem em como vão pagar aluguel e ter que decidir entre pagar aluguel ou pôr comida na boca dos filhos. Então essa é uma preocupação cotidiana da classe trabalhadora que tem que suportar, com seus próprios esforços, a própria reprodução da sua vida, de ter onde morar. Isso faz com que muitas pessoas sejam empurradas a ocupar, a morar nas regiões menos valorizadas, ocupando áreas para poder sobreviver, e isso vai marcando mesmo a urbanização brasileira, a cidade foi se expandindo e sendo construída pela autoconstrução dos próprios trabalhadores, no final de semana, fazendo mutirão entre os vizinhos para poder ter um lugar para morar, já que o baixo salário não permite ter uma condição de acesso digno à moradia. E isso é tão brutal que, da mesma forma em que a gente tem quase metade do território na mão de 1.000 estabelecimentos, grandes estabelecimentos, latifúndios, que estão na mão de alguns capitalistas, também no meio urbano, nas cidades, a maior parte do valor imobiliário está concentrado também, quase metade, na mão de pouquíssimos proprietários privados, que são donos de verdadeiros latifúndios urbanos, A Ocupação Esperança, ela é a expressão da luta contra isso, Então, a Ocupação Esperança começou em agosto de 2013, no bojo das lutas que marcaram o Brasil todo, que começaram em junho daquele ano, e
começou com um grupo de famílias que não aguentava mais suportar o preço do aluguel e que queria se organizar, né, animada com as lutas que tomavam o Brasil e que mostravam a força da classe unida na luta, né, e junto com o movimento Luta Popular se organizaram e ocuparam um terreno que estava vazio há décadas, servindo para desova de carro, de corpos, enfim, e que a partir do momento que as famílias entraram naquele terreno, elas fizeram aquilo que a gente fala, né, de retomar, como os indígenas usam como termo retomada, retomar aquilo que tinha que ser do povo, que é o direito a ter um lugar para morar, né, o direito e o acesso à terra. Então, essa experiência foi uma experiência de ação direta da classe trabalhadora organizada para retomar um meio fundamental para produzir a nossa vida, que é a terra, coletivamente nesse processo de luta. E a partir daí começou esse processo, essa experiência de auto-organização, que foi pouco a pouco construindo um bairro, onde hoje, depois de 11 anos, as famílias moram, e tudo que foi feito ali foi feito pela mão do povo, né? Sem ter rabo preso com ninguém, com independência de classe, as famílias conseguiram construir um bairro, claro que em condições ainda muito aquém do que a gente quer, de dignidade para a nossa classe, mas mostrando o que a classe é capaz de fazer quando toma para si os meios para produzir a vida. E é isso que a gente quer que possa ser feito, não só com relação à terra e à moradia, mas com relação a tudo que a gente precisa para viver, que está na mão dos capitalistas, né? Durante esses 11 anos de luta, a gente passou por diferentes etapas, né? E uma série de tentativas de negociação, de arrancar uma solução que nunca veio, né, por parte do poder público. Sempre a gente, para vocês terem uma ideia, no começo da Ocupação Esperança, o prefeito falava que não existia Ocupação Esperança, e a gente teve que fechar a rodovia Anhanguera para mostrar que a Ocupação Esperança existia e tinha uma demanda de moradia que tinha que ser atendida pelo poder público. Então a gente foi, a partir da luta, mobilização, fazendo marchas da ocupação até a prefeitura, ocupando a Câmara de Vereadores, fazendo protestos, foi buscando construir soluções para a demanda de moradia. E passados esses anos, a gente teve uma série de tratativas que avançaram, depois retrocederam, né? Mudou a prefeitura, voltamos a estaca zero. Avançamos em algo, de repente a gente recebia, né, um ataque de volta e um retrocesso, e sempre com a ação de reintegração de posse, né, como uma ameaça constante, que a gente só foi conseguindo suspender a partir das lutas que a gente foi conseguindo fazer e os caminhos que a gente foi abrindo. Em 2016, houve um incêndio na Ocupação Esperança que queimou quase um terço da comunidade, e a partir daquele momento, na assembleia que a gente fez, logo depois, né, da madrugada muito dura que a gente passou, a gente tomou uma decisão coletiva de que, se antes a gente estava disposto a negociar algum projeto habitacional em outro local, esse incêndio foi, apesar da violência, né, e da dureza que ele significou, ele também foi um processo em que a gente recobrou forças e decidimos que se alguém queria tirar a gente daquela ocupação, a gente agora ia fincar o pé, não ia sair mais. E passamos a reorganizar a nossa luta com a perspectiva da permanência e regularização. A regularização fundiária é uma das formas de política habitacional. A gente tem política habitacional de provisão habitacional, que é produzir moradias novas. O exemplo maior que a gente tem é o Minha Casa Minha Vida, mas a nível do estado a gente tem a CDHU, antigamente tinha a Coab, né? São políticas para construir moradias novas. Só que a gente sabe que o que a gente mais precisa na realidade não é construir moradias novas. A gente vive numa cidade que tem mais imóveis vazios do que gente sem casa. E isso é uma realidade que se espelha no resto do país. O que a gente precisa, a maior parte das pessoas já mora em algum lugar, só que mora em condições precárias, mora em condição de insegurança na posse. E, portanto, a regularização ela é uma política para garantir a permanência das pessoas no local, com melhorias urbanísticas e habitacionais, com infraestrutura urbana. Então, a gente redirecionou a nossa luta para essa perspectiva da regularização, que a gente já vinha discutindo anteriormente, tanto é que 3 dias antes do incêndio, o prefeito municipal da época fez um decreto sobre a área onde está a ocupação para desapropriar a área com a finalidade de habitação de interesse social. Já era essa perspectiva e 3 dias depois teve incêndio, é por isso que a gente
reafirmou e tomou essa decisão de agora a gente não vai sair daqui, não vamos arredar o pé e vamos avançar para defender a regularização. Então a gente contou com a ajuda de arquitetos, urbanistas, estudantes que ajudaram a gente a reconstruir a parte que tinha sido queimada e dessa vez com um plano já urbanístico para essa reocupação da área que depois se expandiu para um plano da totalidade da área, quando a gente começou a coletivamente, com essa assessoria técnica, redesenhar a ocupação e na marra ali juntos com mutirões, reorganizando os barracos para reorganizar o espaço de modo que ele pudesse ser regularizado. Bom, a atual gestão, né, tem sido bem mais difícil de dialogar, e a gestão municipal, digo, né? E o novo secretário de Habitação, que é ligado, é o presidente do União Brasil no município, teve uma postura desde que assumiu, porque houveram inúmeras trocas ao longo desses anos, inclusive dentro de uma mesma gestão. Ele teve uma postura de voltar tudo para trás e dizer que não podia resolver nada. Então a gente começou a lutar, a brigar para conseguir abrir caminhos para regularização, e a gente identificou numa audiência que foi feita no ano passado, é uma audiência de mediação de conflito fundiário, né, que depois, durante a pandemia, os movimentos sociais se unificaram numa campanha chamada Campanha Nacional Despejo Zero no Campo e na Cidade. Essa campanha brigava coletivamente, unificando os movimentos para impedir os despejos durante a pandemia. Não deve haver nunca despejo, mas na pandemia isso se tornava algo mais grave. E, de fato, a gente conseguiu, juntos com essa luta, suspender os despejos na pandemia. Esse prazo foi sendo prorrogado e, quando terminou a pandemia, a decisão do STF foi de criar um regime de transição, ou seja, criar regras para que de um dia para o outro não tivesse uma enxurrada de despejos, né, criando toda uma situação de conflito social. Então, isso foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, que determinou que todas as ações de reintegração de posse deveriam passar por uma audiência em uma comissão criada em todos os tribunais do Brasil, que é uma comissão de soluções fundiárias, que eles chamam. Então, a gente fez uma audiência nessa comissão no Tribunal de Justiça de São Paulo, e nessa audiência foi discutido que o proprietário queria era uma indenização pela área. Ele já não tem interesse em reaver o imóvel, mas ele quer ser indenizado, ele quer receber por isso. E a prefeitura entende que, de fato, a solução ali é a regularização pelo nível de consolidação da ocupação, depois de 11 anos, mas a prefeitura não quer se envolver e nem pôr dinheiro público para essa finalidade. Então, ficou da gente tentar construir algum tipo de solução e foi dado um prazo para tentar uma negociação. Só que a gente sabe que o proprietário não tem interesse em retomar a área porque ele mesmo entrou com uma ação contra a prefeitura. Uma ação chamada ação de desapropriação indireta, que é cobrando a prefeitura para, de fato, desapropriar a área dele para que ele receba dinheiro pela área, já que não tem mais como ele reaver, tem 500 famílias há 11 anos no imóvel dele. E quando ele entrou com essa ação, ele entrou com uma ação no nome de outra empresa, do mesmo grupo econômico, mas outra empresa. Então, ele vendeu as matrículas do terreno. E a gente falou, mas por que ele fez essa venda? E essa venda não foi registrada no cartório de imóveis. Então, a gente achou que tinha alguma coisa estranha aí. Provavelmente, ele mudou o nome do proprietário para fugir de algum tipo de cobrança de dívida, foi o que a gente pensou. E aí, fomos atrás, investigamos e descobrimos que a empresa que entrou com a ação de reintegração de posse tinha uma dívida de mais de 6 milhões de reais com a União. Então, a gente começou a lutar, se articular para conseguir dialogar com a Fazenda Nacional sobre essa dívida para ver como a gente poderia exigir a cobrança dessa dívida, né? E foi aí que veio um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional dizendo que essa empresa tem essa dívida de 6 milhões e que dentro dos bens que ela possui estão os imóveis onde está a ocupação Esperança, né, as matrículas, e que essa dívida poderia ser cobrada realizando-se o que se chama adjudicação, que é, na prática, tomar o terreno como pagamento dessa dívida. Só que, para isso, algum órgão público da União, né, federal, tinha que manifestar interesse, dizendo que quer que a dívida seja cobrada para que esse imóvel passe para a União para fazer alguma política de interesse social. E dentro da estrutura do governo federal, quem é responsável pela questão da política urbana e habitacional é o Ministério das Cidades, e dentro das suas secretarias é a Secretaria das Periferias, que tem competência para as questões de urbanização e regularização de favelas. Essa secretaria é comandada pelo MTST,
especificamente pelo Guilherme Simões, que é um militante de muitos anos do movimento. A gente cobrou, dialogou com a Secretaria das Periferias, que a gente conseguiu esse parecer e que a gente precisava da manifestação de interesse deles, ou seja, a situação estava fácil para resolver a situação da esperança como uma política pública, porque o que a prefeitura estava propondo, paralelamente, era a gente privatizar essa regularização. Indicou uma empresa especializada nesse tipo de coisa para ela assumir a regularização, não mais como política pública, mas como um negócio, tornando as famílias não mais cidadãos com direitos, mas clientes dessa empresa que compraria, pagaria essa indenização para o proprietário, faria o projeto de regularização e as famílias pagariam o custo total de tudo isso em parcelas ao longo dos anos. A gente cobrou a Secretaria das Periferias ao ponto da gente ocupar o prédio em que está a Secretaria de Assuntos Institucionais do Governo Federal na Avenida Paulista para cobrar uma resposta, porque a gente passou 3 meses aguardando uma resposta e sempre eles trazendo uma série de dificuldades, de que eles não eram competentes para isso, que a gente tinha que procurar o Ministério da Justiça. Também foi nos falado pelo próprio secretário que fazer isso com a Ocupação Esperança, essa adjudicação, né, essa tomada do terreno pelo pagamento da dívida em benefício das famílias para fazer a regularização, poderia abrir um precedente que sofreria resistência no alto escalão do Ministério das Cidades, que é comandada pela direita tradicional aí, Jader Barbalho Filho, enfim, latifundiário. E justamente o que a gente queria é que o nosso caso, além de poder ser bem sucedido, pudesse exatamente servir de precedente para outros movimentos, e a gente entende que o MTST está nessa secretaria para fazer isso, né? Se eles não estão, qual é o sentido de ocupar esse lugar, né? A resposta veio depois da nossa ocupação na Avenida Paulista, exigindo resposta. Mas quando eles se movimentaram para contatar a Procuradoria da Fazenda Nacional, para entender melhor como seria esse procedimento e tudo mais, a dívida já tinha caducado, já tinha prescrito. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria da Fazenda já tinham nos avisado em reunião, junto com a Secretaria das Periferias, que essa dívida estava próxima de caducar. E, portanto, falaram que as periferias tinham que manifestar esse interesse com urgência. Inclusive, a gente falou, manifestem interesse e depois a gente vê quais são as questões burocráticas, jurídicas, institucionais que precisam ser sanadas para que, de fato, avance a adjudicação. Mas é importante vocês já manifestarem esse interesse para garantir que a gente não fique refém nem do despejo, porque o processo segue andando, a juíza entendeu que, como a gente não chegou no acordo até agora, para o processo seguir. Então, nem ficar refém dessa faca no pescoço do despejo e nem ficar nas garras da prefeitura com essa empresa nessa política de privatização. Mas eles não fizeram isso. Quando eles foram falar com a Procuradoria, nem foi para manifestar interesse, foi para pedir mais informações e a dívida já tinha caducado. Isso significa, como a gente já vinha alertando, denunciando e cobrando o governo federal, que a gente agora fica como única solução concreta, a proposta concreta na mesa, a privatização. A gente falou que a demora deles e a inércia deles nos empurraria para a privatização e, portanto, o governo federal seria avalista dessa privatização ao não se envolver e resolver a nossa demanda através de uma política pública fazendo o que é certo, porque esse proprietário, além de não cumprir a função social da propriedade por décadas, o que faria com que ele, em tese, pudesse perder o próprio imóvel, em tese a prefeitura tem que fiscalizar o cumprimento da função social da propriedade, notificando proprietários, cobrando IPTU progressivo e, em última medida, chegando a uma desapropriação. Ele não foi feito, nada disso foi feito, portanto, ele já foi beneficiado nesse sentido. Em segundo lugar, ele teve essa dívida perdoada. Então, além de não cumprir a função social, ele teve 6 milhões de dinheiro que deveria estar nos cofres públicos da União justamente para servir para políticas como a de moradia. Então, duplamente ele foi perdoado e ele vai ser premiado com o pagamento de um terreno que ele deveria ter perdido, que será pago pelas famílias pobres, não pelo poder público, A Procuradoria Nacional da Fazenda havia proposto usar o terreno da Ocupação Esperança para quitar uma dívida milionária do proprietário com a União, sendo que a demora da Secretaria das Periferias em manifestar interesse no terreno acabou levando à prescrição da dívida,
Qual o impacto dessa prescrição na situação das famílias da Ocupação Esperança, Irene? O impacto disso na situação das famílias é dramático, porque isso significa que uma luta de 11 anos, uma grande experiência de auto-organização, de luta direta com independência de classe, pode ter um desfecho de privatização, que é tudo que a gente não quer, porque a gente sabe que essa privatização vai fazer com que parte das famílias seja expulsa indiretamente do território. Então, o governo federal poderia ter intervido, manifestando interesse na adjudicação do imóvel, ou seja, manifestando interesse em que essa dívida de 6 milhões com a União fosse cobrada e tomando o terreno como pagamento. E até agora o governo federal foi fazendo várias reuniões com a gente, negociando, discutindo, dialogando, mas nada de efetivo para, de fato, tomar a medida que tinha que ter sido tomada. O que foi feito por parte do governo federal até agora? E como o governo Lula poderia intervir na atual situação da Ocupação Esperança? Qual que é o papel também do governo federal nessa privatização, né? No ano passado foi aprovada a lei que instituiu o novo Minha Casa Minha Vida. Esse novo Minha Casa Minha Vida veio naquele contexto, né, de negociações do governo federal com o Centrão para conseguir aprovar as suas políticas nessa perspectiva de conciliação de classe. E o Minha Casa Minha Vida expressa qual é o resultado da conciliação de classe. Por quê? O deputado Marangoni, do União Brasil, ele é o presidente da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Urbano e Habitação, da qual o Guilherme Boulos, inclusive, faz parte. Essa frente parlamentar buscou intervir, né, na discussão do Minha Casa Minha Vida, trazendo uma série de propostas, e é da lavra, né, da mão desse Marangoni, com o aval do Congresso, a alteração que foi embutida no novo Minha Casa Minha Vida. Então, os jornalistas falam muito desse termo do jabuti, né? De uma lei que vai votar, que vai dispor sobre alguma coisa e lá no meio, enfim, um assunto que não tem diretamente a ver com aquela lei. Pois foi isso que aconteceu. Foi aprovado o regulamento, né, do novo Minha Casa Minha Vida, e junto com isso teve um dispositivo nessa lei que alterou a lei de regularização fundiária, que é a lei que regulamenta essa política pública de acesso à moradia pela regularização. Essa alteração permite que a regularização fundiária de interesse social seja financiada também por empresas privadas. Então, não significa que a regularização tem que ser privada, mas autoriza que ela seja privatizada. Só que o que acontece? A regularização fundiária é uma política custosa, porque ela significa infraestrutura urbana. Então, o mercado entende que a regularização fundiária não era viável. Quando a gente diz viável, é economicamente viável, ou seja, para os interesses do capital. Ela só tem interesse na parte do que se refere às grandes obras, como, por exemplo, um PAC da vida, né? Mas, do ponto de vista da terra, ela tinha essa dificuldade, que é proprietários querendo ser indenizados, quando na verdade deveriam perder o imóvel por não cumprir a função social. Bom, fato é que a lei autorizou essa privatização. E essa empresa que nos foi indicada pelo secretário de Habitação, ou seja, um crime, né, gente? Porque o secretário de Habitação indicar a empresa que ele que está indicando para a gente, ela foi parte de quem redigiu essa mudança na lei, é uma empresa ligada ao mercado financeiro. O mercado financeiro tem muito atrelamento com o mercado imobiliário. E eles conseguiram entrar agora no campo da regularização fundiária. Por quê? Porque eles criaram um instrumento que antes não se aplicava para esse tipo de situação, mas para os outros tipos de situação de produção de moradia, que é a alienação fiduciária. É o quê? A empresa entra, paga o proprietário pela terra, faz o projeto de regularização, cobra das famílias esse valor dividido por cada família para pagar em 10, 20 ou 30 anos, com juros a 8,9%, que não é um juros, por exemplo, como é o Minha Casa Minha Vida, né, que de certa forma garante um juros mais baixo e tem subsídio do governo, principalmente para as famílias com menor renda, por exemplo, aquelas que vivem de Bolsa Família ou do BPC. Nesse caso, a gente não conta com nada disso. Quem tem juros FGTS é o mercado financeiro que vai financiar esse empreendimento, mas não as famílias, o que só mostra o absurdo. E a garantia desse empreendimento, considerando que são famílias pobres, é um negócio que chama alienação fiduciária, como eu estava comentando, que é o seguinte: se a família não pagar as parcelas durante 3 meses, se ela deixar de pagar em 3 meses, ela vai ter o imóvel tomado.
Então a garantia é o próprio imóvel. Só que esse imóvel, a gente tem que considerar que ele vai ter o valor da valorização da própria regularização. Então é um grande negócio, porque você compra uma terra num valor baixo, as famílias vão pagar isso, e conforme elas não conseguirem pagar, você vai tomar a terra delas, só que valendo muito mais. E aí elas vão ser retiradas e essa terra vai passar a partir de um leilão para qualquer pessoa. Então, pouco a pouco, a família de baixa renda, né, aquele grupo de famílias de baixa renda, pela sua condição, puderam acessar a regularização fundiária, que, na verdade, quem conseguiu acessar os benefícios, né, de financiamento para essa regularização fundiária são as empresas grandes, ou seja, são as empresas, os fundos financeiros que vão financiar esse empreendimento, eles vão conseguir financiamento com selo social, como eles dizem, as famílias que vão pagar, só que com o tempo elas vão ir deixando de ser capazes de pagar, porque tem reajuste pelo IPCA mensal, isso tudo ao longo dos anos vai aumentando, e elas aos poucos vão saindo e a população vai sendo substituída por uma população com maior poder aquisitivo, descaracterizando o próprio sentido da regularização de interesse social. Então, na prática, inclusive, essa mudança destrói a própria ideia de regularização de interesse social, né? Diante dos desafios que você expôs nessa conversa, como Luta Popular pretende continuar lutando pelos direitos das famílias da Ocupação Esperança e também que mensagem você deixa para os moradores e para aqueles que apoiam a luta por moradia digna? Bom, do ponto de vista do Luta, além da gente denunciar essa situação, a gente está seguindo a negociação com a empresa, buscando criar uma condição mais favorável possível dentro de um cenário que é muito ruim, e temos cobrado os outros movimentos, sobretudo dentro da campanha Despejo Zero, porque a gente já está há 1 ano e 9 meses de governo federal. A gente tem mais de 1,5 milhão de pessoas ameaçadas de despejo no Brasil e até agora o governo federal não deu nenhuma resposta concreta para essa situação das ocupações e comunidades ameaçadas de despejo. Essa é uma pauta da campanha Despejo Zero, que tem brigado para que seja criada uma instância no governo federal para levar esses conflitos e buscar soluções através de garantia de direitos e de políticas públicas. E há 1 ano e 9 meses eles têm jogado um órgão para o outro, dizendo que é competência do Ministério da Justiça, dizendo que é competência da Secretaria das Periferias, e até agora nada foi resolvido. Enquanto isso, os despejos estão acontecendo, e não só os despejos, mas as privatizações. Essa experiência que a empresa, que é ligada à União Brasil, que redigiu a mudança na lei, está querendo fazer na Ocupação Esperança, eles querem fazer nesse linguajar bizarro, né, do mercado financeiro, querendo fazer da Ocupação Esperança um case de sucesso para replicar não só em Osasco, que tem inúmeras comunidades na mesma situação, mas em todo o Brasil, né? E São Paulo já tem feito isso. Essa mesma empresa tentou entrar em 2 ocupações na Zona Leste, junto com o Ricardo Nunes, né, no caso o prefeito do município de São Paulo. Só que nesse caso a situação foi barrada porque o Nunes, para viabilizar essa empresa, desapropriou a área, entregou a área para eles. Isso foi questionado, Secretaria Municipal e do Estado, né, de Habitação, pediram demissão à direção por conta desse favorecimento. Então isso só vai mostrando também a laia desse tipo de grupo, e os objetivos, que não é garantir moradia, mas fazer dos pobres um negócio. Então, eles não vão remover, eles vão ganhar dinheiro em cima das pessoas que estão ameaçadas de despejo, que precisam de uma solução, que estão com a faca no pescoço. Vem essa solução, que na verdade é uma solução que não resolve nada, porque ela só piora o problema da moradia, porque ao não conseguir pagar, as pessoas vão para outro lugar, vão ser empurradas para mais longe, vão ocupar novas áreas, e na prática essa privatização ela só serve para que o mercado imobiliário possa abocanhar áreas que estavam fora, né, do seu domínio ali, legal e formal, expulsando cada vez mais as pessoas, porque justamente pagar é o que fez as pessoas serem empurradas a ocupar. E aí colocá-las nesse mesmo lugar, na verdade, só aprofunda esse ciclo vicioso que tem a ver com o atual estágio de acumulação do capitalismo que a gente está, que demanda do capital arrancar mais e criar mecanismos mais sofisticados para fazer isso, e a privatização da regularização é um desses mecanismos do qual a Ocupação Esperança está sendo vítima, e que nós vamos lutar para que isso seja revertido no governo federal, mas também para unificar os movimentos de luta por moradia, para que a gente bata de frente com o governo federal, porque, como a gente diz, nós estamos na luta
pelas necessidades do povo. Luta popular não tem rabo preso com ninguém. Nós estamos denunciando e brigando tanto com a prefeitura quanto com o governo federal, e é isso que os movimentos têm que fazer para que a gente impeça despejos e avance no direito à moradia. E não só nós, mas outros movimentos já têm manifestado sua insatisfação e se levantado nessa denúncia, e é isso que a gente entende que precisa ser fortalecido para a gente reverter esse cenário. Então, o recado que eu quero deixar para quem está nos ouvindo é que colhem com os movimentos que estão na luta por moradia, contra os despejos. A dimensão desse ataque à moradia não é algo localizado. A gente tem metade da população brasileira vivendo em situação irregular. Isso significa que essa privatização pode alcançar uma escala gigantesca, que vai ser de arrancar mais, de atacar mais e de piorar as condições de vida da classe naquilo que é o fundamental para poder viver, que é ter um teto para morar. Então, nós estamos nessa luta, seguiremos nela e sabemos que podemos contar com o Sindicef com a gente. Irene, obrigada pela sua participação e por compartilhar conosco tantas informações. Fica evidente que a luta por moradia digna ainda tem um longo caminho pela frente, mas a mobilização e a resistência são fundamentais para garantir nossos direitos, né? E a você que nos acompanhou até aqui, agradeço por estar junto conosco nesse episódio do Café com Lutas. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, sigam o Sindicef nas redes sociais, curta e compartilhe o nosso conteúdo.